Ok. Tá bom. Boa noite. Meu nome é Ana Laura, eu sou residente de hepatologia do último ano aqui da escola e eu vou apresentar o caso de hoje. Vocês me confirmem se os slides estão passando, eu acho que não. Passou? Estão, sim. Bom, nosso caso é de uma paciente mulher, ela tem 79 anos, é natural de Portugal, procedente de São Paulo, já há mais de 30 anos, viúva e do lar. Ela relata que em setembro de 2023, ela apresentou um quadro de dor abdominal em andar superior, de início súbito, com característica em aperto e de forte intensidade, que levou essa paciente a buscar atendimento médico na ocasião. Ela negava aumento do volume abdominal, náuseas, vômitos, alteração do hábito intestinal, icterícia, exteriorizações, mudanças comportamentais, perda de peso, febre vespertina ou hiporexia. De história pregressa, é uma paciente que tem hipertensão de longa data, faz uso de captopril 2 vezes ao dia, o Supredin, que é um polivitamínico, complexo B, clonazepam, meio miligrama dia. Negou histórico de etilismo e tabagismo, negou comportamentos de risco no passado, históricos de banhos em lagoa, negou o uso abusivo de outras medicações e chás potencialmente hepatotóxicos. O histórico familiar dessa paciente foi pouco esclarecido, mas a princípio ela negava qualquer alteração, qualquer histórico familiar do ponto de vista hepático, né, de patologias hepáticas. Infelizmente, a gente não teve acesso ao exame físico dessa paciente na ocasião da internação, e nem aos exames realizados durante o atendimento no quadro de 2023. E após a resolução do quadro, essa paciente foi encaminhada para seguimento no nosso ambulatório. Então, ela chegou para a gente em março de 2024, pouco tempo depois desse quadro de dor abdominal. E na evolução dela, ela teve uma resolução completa da dor abdominal. Ela seguia sem queixas de aumento do volume abdominal, de edema de membros inferiores, icterícia, exteriorizações ou mudanças comportamentais. De exame físico. O paciente se apresentava em bom estado geral, ela é uma paciente pequenininha, ela pesa 49 quilos, tem 1,5 m, mas é uma paciente eutrófica, corada, hidratada. Neurológico, é uma paciente vigil, fluente, consciente orientada, com motricidade e sensibilidade preservadas, aparelho cardiopulmonar sem nenhuma alteração, abdômen plano, flácido, com ruídos presentes normoativos, timpânico, indolor à palpação superficial e profunda, sem visceromegalias. Extremidades também aquecidas, bem perfundidas, sem estigmas de doença hepática crônica avançada. Desde a alta hospitalar, essa paciente estava em uso de rivaroxabana, 20 mg dia, e ela foi instituída no contexto do diagnóstico de trombose de veia porta, que foi realizada durante essa internação. Bom, então, a gente tem uma idosa, né, uma paciente de 79 anos, com um histórico apenas de hipertensão, com um quadro de dor abdominal súbita, com o diagnóstico subsequente de trombose de veia porta. Foi instituído o uso de xarelto nessa internação. Quando ela chegou para a gente, ela já tinha um exame físico inocente, não tinha nenhum estigma de doença hepática crônica avançada. E aí eu quero saber de vocês. Uma paciente nessa idade, com essa clínica, vocês pensariam nesse diagnóstico? Vocês concordam com a conduta que foi estabelecida? O que vocês fariam com uma paciente que chega assim, com esse diagnóstico, e qual é o segmento que vocês vão fazer? Bom, eu vou pedir para a Marina, faz tempo que eu não vejo ela, para a enfermaria. O que você pensaria, Marina? Oi, doutor, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, doutor, uma idosa com quadro de dor abdominal aguda, né? Essa trombose de veia porta, pensando num quadro agudo de trombose de veia porta, né? Pensando que ela teve complicações agudas, um quadro agudo em um paciente que não tinha fracopatia, ela teria indicação de anticoagulação, né? Para tratamento dessa trombose de veia porta. Mas aí a gente faria um tratamento e investigaria a causa, né?
não sei se aquele quadro de abdômen agudo, que a etiologia daquele abdômen agudo foi a própria trombose de veia porta ou se foi uma trombose secundária. Porque eu não sei se ela teve uma infecção abdominal, se ela permaneceu internada, qual que foi ali o quadro, né? Eu não sei se essa trombose de veia porta ela foi uma consequência do quadro abdominal que o paciente teve, se ela teve um abdômen agudo por alguma outra causa, né, alguma etiologia, e aí ela evoluiu com essa trombose de veia porta e foi instituída a anticoagulação. Então, acho que isso ia ser mais determinante, né? Mas sendo um quadro em contexto, pensando em uma trombose aguda de veia porta, ela teria, sim, indicação, eu acho, desse xarel. Muito bom. Marina, você lembra o que o doutor Gama falava que é um quadro sugestivo de trombose aguda de veia porta e que acontecia com o paciente? Qual é a queixa dele? Qual que é o quadro de O doutor trombose Gama tem um aguda? sinal, que eu não sei se tem nome, que ele falava no ambulatório. Tem nome o sinal, Gama? Precisa abrir o microfone. Abrir. Não tem nome. Mas também eu não estou lembrando. Era o que você dizia que o cara ia Tem amarrar licença o poética, sapato e doutor, doía. tudo bem. Ah, sim. Não tem nome. Não tem nome. Né? A síndrome do cadastro, né? O sinal do cadastro, né? Não tem nome. Tem esse sinal mesmo, Daisy? Abre o seu microfone. Deve ser ruim de amarrar o cadarço com essa dor, eu acho. Porque ela disse que tem um professor lá de propedêutica, lá no Rio de Janeiro, na Santa Casa, que falava desse sinal, que tinha muita dor quando abaixava para amarrar o sapato. Mas é uma dor intensa mesmo, né? Sim. Quadro agudo. Tá? Bom, por falar em quadro agudo, alguém quer mais acrescentar alguma hipótese para esse quadro? Ô, doutor Carol, tudo bem? Oi. Eu pensaria em uma causa neoplásica, né, secundária dessa paciente de 79 anos, apesar de não ter uma clínica sugestiva, mas pensaria em câncer coloretal, investigaria as causas neoplásicas mais comuns, né, nessa idade. E que mais? Luiz Gustavo. Doutor, a minha internet deu uma travada bem na hora que a Marina estava colocando as hipóteses. Não sei se ela falou alguma coisa de algum quadro pancreático, alguma coisa nesse sentido, talvez. Esse foi o quadro que você viu lá na sua terra semana passada, né? Exatamente, um paciente que fez pancreatite aguda e na investigação etiológica eu encontrei uma trombose de porta. Mas era um perfil totalmente diferente, um paciente jovem, 40 e poucos anos. Bom, eu não vou mais incomodar ninguém, mas, Rodrigo, você como hematologista, você também pensaria nisso? Eu concordo, sim, com o que todos falaram, né? Pensando que realmente a etiologia da dor é vascular e aí ver as causas aí mais associadas, né? Com uma trombose aí da porta, né? E aí, lógico, né, pro lado do hematologista, eu vou ter que pensar nas neoplasias hematológicas aí, crônicas associadas à trombose venosa abdominal. O Rodrigo e Daisy, trombose de porta, como primeira manifestação de uma trombofilia, é um quadro pouco comum, correto? Está fechado, gente. Toda vez eu esqueço.
É pouco comum, sim, né, Lúcia? Na verdade, assim, toda vez que a pessoa tem uma trombose na barriga, trombose venosa, né? Então, assim, eu pensaria nela, a dor de barriga podia ser uma trombose arterial, podia ser uma isquemia mesentérica, uma coisa assim, né? Aí você tem o exame de imagem que resolve esse problema para você, é uma trombose de porta, maravilha. Trombose esplênica, né? Trombose, porta mesentérica, esplênica. A gente, como o Rodrigo falou, a gente sempre investiga as doenças mieloproliferativas, né? Sempre investiga as mutações, porque hoje a gente tem as mutações associadas. Então, eu faria o que a Ana Laura falou, eu acho, ou alguém que investigar neoplasia, eu acho que fora da hematologia, né? Aí, enfim, o quadro clínico dela ajudaria, mas sempre olhar mieloproliferativo. O lance da mieloproliferativa aí é uma moça já que não é tão jovenzinha, né? Apesar dela estar bem, assim, até os exames dela, eu estava comentando com o Rodrigo, ela deve até andar a cavalo, né? Assim, ela é uma velhinha bem, né? Mas, para dizer o quê? Que as tromboses esplâncnicas associadas às mieloproliferativas geralmente são mais jovens, as pessoas são mais jovens, né? Nessa idade que a gente costuma ver. Mas, então, assim, para mim, aí eu acho que eu vou adiantar, Ana Laura, mas o que era importante nesse contexto? Você olhar esse hemograma dela, né? Olhar a esplenomegalia, olhar o sinal de hemólise, que é uma outra coisa que pode andar junto, que é a HPN, a hemoglobina paroxística noturna, mas que também nessa idade não é a hora que mais aparece. Então, se eu fosse pôr numa ordem, era câncer de outra natureza, uma doença mieloproliferativa, HPN bem lá atrás. Isso no contexto das tromboses abdominais, né? Então, assim, a ideia... A gente faz isso de rotina. Trombosou a porta, a gente olha JAK2, olha mieloproliferativa HPM, a gente faz isso de rotina. As outras trombofilias, Lúcia, eu não vou procurar trombofilia congênita nesta moça, que viveu até hoje, nunca morreu nenhuma vez e está ótima. Eu não vou pensar em doença congênita, né? Vou pensar numa trombofilia adquirida, uma mutação somática adquirida mesmo. Né? Não sei se o Rodrigo quer falar. Não, é isso mesmo, professor. Mas... E aí, Ana Laura, como é que nós procedemos? Bom, ela chegou para a gente praticamente sem nada, né? Então, a gente começou toda uma investigação dessa paciente, e esses exames foram uma evolução ao longo dos meses que ela está acompanhando com a gente, né? Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre as alterações desses exames. Eu tenho mais uma página de exames laboratoriais para mostrar para vocês. Ela não trouxe os exames da internação? Não, doutora, a gente estava um pouco às cegas. A gente não tinha os exames nem de imagem, nem laboratoriais, não tinha dados do exame físico, então a gente começou do zero com ela. Nem a confirmação da trombose venosa? Não, doutora. Quer dizer, era um relato. A gente solicitou imagem, né? Mas a gente não tinha nada de dado do encaminhamento. Mas dava para confiar na informação dela? Sim. Tá. O que chama atenção é a plaquetose, né? Importante. Isso.
leucocitose e essa tendência. Quer dizer, nem precisa da mutação. Você vê como o hemograma é uma coisa eloquente? O que você valoriza mais nesse hemograma, Deise? Está fazendo muita célula. Né? A hemoglobina dela nem está tão alta, mas você vê uma hematócrito 49, 53, 50, já está começando a ficar ruim, né? Já está precisando mexer nele, sangrar, né? E os leucócitos, as custas de neutrófilo, né? E assim, é uma leucocitose que não é leucocitose, por exemplo, de LMC. LMC faz uma leucocitose maior, um escalonamento para a célula jovem. Ela não, ela tem neutrófilo mesmo, é tudo maduro. É uma doença crônica que vai indo devagar, as células têm tempo de amadurecer, então elas vão para o periférico, hemácia, vão para plaqueta e vão neutrófilo, né? Elas vão bonitinho. E quando você me diz, Ana Laura, que esta moça teve uma trombose de porta, ainda no exame dela você não achou esplenomegalia. Não, doutora, não fui eu que examinei essa paciente, mas pelos relatos de exame físico, o pessoal não coloca. Achava esplenomegalia. Não. Você vê que ela não, e ela tem, mesmo não tendo esplenomegalia, o que eu estou pensando? Numa mieloproliferativa, eu ia procurar esse baço, né? Que é hemograma e o baço, né, Edu? E aí, você acha um baço na pessoa com 610 mil plaquetas, está errado, né? Não é para ter isso. Quer dizer, quem tem baço grande tem plaqueta, ele guarda as plaquetas lá, então cai a plaqueta. Então, isso já me falaria a favor de uma doença, e que pega os 3 setores. Então, é polistemia vera mesmo aqui. E não trombocitemia essencial. Né? Estou matando pernilongo, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa parte dos exames? Aproveitar a doutora Deise, alguém... Esse RDW é alto? O RDW é alto pra caramba. Ela tem hemácia de todo tamanho, né? E ela tem ali, né, professora, um perfil de ferro meio limítrofe, né? Isso. Eu não vi a saturação, mas acho que vai aparecer. Vai. Tem um ferro de 48 com uma ferritina de 21, né? Que aí a gente pensaria também numa plaquetose aí reacional à ferropenia, né? Sempre a gente tem que excluir isso daí. E a despeito disso, ainda ela tem a despeito da ferropenia, uma hemoglobina de 16,2. Uhum. Mais um confundidor aí da cabeça, mas frente ao quadro clínico e a panmielose, aí acho que fica, né, a mieloproliferativa, a P-vera mesmo. E lembrando que no primeiro, né, ela está usando anticoagulante há tempo, né? Então você sempre fica de olho na anemia ferropriva pelo eventual sangramento, né? Exato. Imperceptível. E sempre é na área de vocês que sangra. E os jovens hepatologistas acham o quê dos exames hepáticos? Marina? Ela foi evoluindo com uma piora de transaminases e não chegou a ser uma colestase, ele acho que não dá uma vez e meia e 2, né, de FA-gama-GT. Mas eu acho que é mais realmente hepatocelular, talvez. Um INR, ele sempre um pouco mais alargado, né, mas uma albumina normal, não tem de função. Parece que ela sempre teve preservado, mas evoluindo aí com uma alteração mais de enzimas colestáticas mesmo. Parece uma função boa, né? Não parece ser cirrótica,
Mas o fígado está começando a sofrer, né? Está ficando com enzimas alteradas e, eventualmente, consequência, né, dessa trombose de porta. Acho que é o que a gente pensaria no momento, né? Vou passar para a próxima página, então. Olha a sua saturação aí, Rodrigo. Pareceu. Ela recebeu reposição de ferro? Você sabe, Ana? Doutor, não sei te dizer. Não tinha nada no prontuário, mas acredito que não. Posso falar uma coisa? Claro, doutora. A coisa, e isso, assim, é para os meninos novos, assim. A coisa mais importante quando você vai dar xarelto para a pessoa o xarelto está muito bem indicado, a gente tem pouco dado ainda nas mieloproliferativas, nas tromboses esplâncnicas, mas cada vez mais a gente tem dado e é tranquilo, só que você precisa olhar o rim. E essa moça, ela tem 0,91, 0,82, mas quando você vai olhar o clearance dela, é 40, não é isso que eu calculei lá, Rodrigo? 38, professora. 38 de clearance essa mulher tem. E ela está com dose full. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai dar DOT para um paciente, especialmente xarelto, é olhar a rim e ajustar essa dose. Quer dizer, é por isso que ela deve ter esse RNI mais prolongado, e uma albumina boa, quer dizer, não tem nada a ver com o fígado, esse RNI dela. Deve ser o xarelto dela, deve ser. E é uma moça pequenininha, tem 49 quilos, é pobre, né? Uhum. Então, quando você baixa dos 50, a gente já fica meio assim, de atento. E aí, ela não tem rim bom, né? Ela tem um clearance ruim. Então, esse ajuste da dose é importante. Isso para qualquer um. Sempre calcula o clearance. Como é que corrige, Deise? Você tem a fórmula. Eu tenho lá eu tenho lá o coisa para calcular. Abaixo de 60, você vai dar 15 miligramas, tá certo? Abaixo de 30, você nem vai dar. Abaixo de 30, tu vai ter que dar varfarina mesmo. A pixabana é um que tem menos excreção renal, né, o Eliquis, mas ainda assim ele acumula, especialmente no indivíduo. Ela é velhinha e ela é magrinha, né, ela é pequenininha. Então, ela precisa corrigir. Então, vamos deixar essa informação em prontuário, né, Ana? Porque eu acho que... Acho que é a única coisa que eu consigo fazer por ela. Eu vou anotar, doutora, pode deixar. Mais algum comentário sobre os exames? Verônica, seu microfone está aberto? Está fazendo um pouco... Acho que ela não está ouvindo. Vou prosseguir, então, tá? Doutora, eu entrei agora há pouco, entendi um pouco o caso. Não, é que o seu microfone estava aberto e estava dando ruído. Por isso que eu falei seu nome. Não estava difícil, não. Bom, a gente acabou pedindo um ultrassom Doppler, né? Foi um ultrassom bem detalhado, que ela realizou em setembro do ano passado. Mostrava para a gente um fígado com bordas rombas e dimensões reduzidas, com sinais de hipertrofia compensatória dos lobos esquerdo e caudado,
contornos irregulares e ecotextura difusamente heterogênea. Essas características que a gente encontrou no ultrassom, eu já vou adiantar para vocês que não foram confirmadas em outros exames que a gente fez de imagem na sequência dessa paciente. Então, essas alterações bem crônicas, assim, a gente não encontrou. Não foram caracterizadas lesões parenquimatosas focais no presente estudo, veia porta não caracterizada, leito periportal com numerosos vasos tortuosos, medindo até 0,8 centímetros, e fluxo hepatopetal, apresentando velocidade máxima de 30 centímetros por segundo. Aspecto compatível com trombose de veia porta e transformação cavernomatosa. Veias suprahepáticas pérvias e com plasticidade preservada, veia esplênica não caracterizada. Não há sinais de dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas, circulação colateral portosistêmica periportal, peripancreática e periesplênica. Observam-se pequenos vasos periesplênicos em íntimo contato com o parênquima renal esquerdo, podendo corresponder a shunt espleno-renal. Vesícula biliar normo-distendida, com paredes finas e regulares, sem imagens sugestivas de cálculos no seu interior. Pâncreas, com morfologia e ecotextura normais. Na sua topografia, observa-se uma estrutura anecoica, tubiliforme, sem fluxo ao Doppler colorido, com calibre de 0,4 centímetros, podendo corresponder à ectasia do ducto pancreático principal. Baço apresentando um volume aumentado e ecotextura normais, com índice esplênico de 101, valor de normalidade de 60, e ausência de líquido livre na cavidade abdominal. Comentários. Marina? Oi, doutor. Então parece que ela pode ter feito... Ela não respondeu, né? Parece que o tratamento da trombose aguda parece que virou crônica, né? Fez já até circulação colateral. Quando que ela teve, Ana, a trombose? Foi no ano anterior? No ano anterior, um ano antes. E aí ela foi quanto tempo com a anticoagulação? Ela estava mantendo ainda quando ela fez o exame. Apesar de 1 ano de anticoagulação, ela evoluiu com piora, né? Acho que investigar. Ainda não foi feita a investigação da causa dessa trombose, se ela chegou a investigar a trombofilia, doença mieloproliferativa, mas ela evoluiu com piora da hipertensão portal. Aí, eventualmente, até o fígado já ferrotizando, né? Aí, pela diminuição do fluxo. Tem uma velocidade de fluxo boa, né? E parece, pela característica do ultrassom, que ela já é uma doença hepatopata crônica, né? E que tem trombosado o sistema porta e uma bela trombose, porque não vê fluxo nem na esplênica. Ou não conseguiu caracterizar. Agora, onde tem velocidade de fluxo, tem um fluxo bom e é hepatopetal, né? Eu não sei, o Gama que gosta de dizer que dá para fazer tudo isso num intervalo curto de tempo, numa trombose, eu não sei se seria o caso. O que você acha, Gama? O que se vê, né, antigamente a gente dizia que cavernoma era uma complicação, né, obrigatoriamente de um quadro crônico, né, mas hoje a gente sabe que cavernoma pode se formar em um período curto de até 30 dias após um evento trombótico, né. E ela tem aqui, né, essa descrição que tipicamente define aí a cavernomatose. Mas há uma coisa que chamou a atenção, de fato, a velocidade aí de fluxo portal, né, que é alta, né, ou seja, 30, né, centímetros por segundo, e um fígado que me parece que tem características, né, além da característica de cronicidade, ele tem aqui aumento do lobo caudado, né, do lobo esquerdo e do lobo caudado. Não sei se essa trombose ela é só, né, da veia porta, ou se ela se estende também, né, para ali com características de Budd-Chiari. Eu não sei se tem um estudo maior do que ultrassom com Doppler, se tem ela fez mais do que ultrassom com Doppler, Ana? Não, doutora, a gente só tem ultrassom dela.
Mas, de qualquer forma, é um ultrassom tão bem descrito, parece que as veias suprahepáticas não estão ali acometidas, né? Pensando numa doença do porte da síndrome mieloproliferativa, com JAK2, por exemplo, né? Talvez a doença poderia se estender com mais facilidade ali às veias suprahepáticas, desenvolver um quadro de síndrome de Budd-Chiari, né, associado. Mas há relatos também de acometimento exclusivamente ali do tronco da veia porta ou de ramos da veia porta, né? E é como a doutora Deise falou, né, o baço aumentado aqui de tamanho, ela com 600 mil plaquetas, né, teria certamente bem mais plaquetas se não tivesse aí esse baço grande, e eu acho que, de fato, olhando para esse hemograma, olhando para o laudo, que confirma aí o conceito da trombose esplâncnica, né, as doenças aí hematológicas e principalmente as doenças mieloproliferativas e a mutação JAK2 deve, né, seguir aí o fluxo natural desse diagnóstico. Mas eu acho que eu acho que esse fluxo bom, que está realmente bom, né, talvez ele esteja se mantendo às custas de colaterais, né, que ela desenvolveu, e por estar assim tão bom esse fluxo e hepatofetal, eu acho pouco provável que ela tivesse alguma coisa suprahepática. Na verdade, ele descreve aqui, né, veias suprahepáticas férreas e com facilidade preservada. Então, acho que a coisa está ali no território da porta mesmo, né? E o fluxo se manteve bom às custas dessas colaterais aí que ela desenvolveu. E essa história desse fígado crônico, de fato, aqui está bem descrito, o fígado crônico, né? Que pode ser que nesse ano ela tenha piorado aí, eventualmente, um fígado que era bom, mas depois, aquilo que a Ana Laura já ressaltou, né? Esse aspecto crônico não se confirmou em outros exames, mas a gente vai ver aí na sequência. Posso fazer uma pergunta besta de hematologista? Ela poderia ser uma cirrótica de outra razão e faz a trombose de porta, a trombose de porta vir depois? A gente sempre fica nessa dúvida. Pode ser. Sim. E às vezes é até um hepatocarcinoma que a gente diagnosticou, e a trombose é uma trombose tumoral, né? Isso pode acontecer, mas é interessante. Essa dúvida, a gente sempre fica aí com esse negócio de poder evoluir para uma transformação cavernомatosa num intervalo mais curto, né? Mas doutora Maria Lúcia, hoje o doutor Giuseppe até, inclusive, comentou uma dúvida do Gustavo a respeito dessa questão da descrição de um fígado crônico numa paciente já de muita idade. Que ele fala que o fígado, como os outros órgãos, ele tem uma senescência também, né? Então, ele chama uma entidade da radiologia de fígado senil, que poderia ter algumas alterações que sugeririam hepatopatia crônica, que para um radiologista não tão experiente laudaria como isso, mas que seriam alterações morfológicas decorrentes da idade mesmo. Essa questão de não ter se confirmado em exames posteriores, né? Poderia ser uma possibilidade. Interessante. Eu sempre ficava pensando isso. Eu falava, gente, o fígado é bem legal, porque ele não envelhece, assim, mas, na verdade, ele envelhece. Ele falou que é uma coisa, pelo que deu a entender, recente, que eles têm descrito na radiologia, que eles perceberam que, assim como o pâncreas vai dando alterações de imagem de senescência, o fígado também. E aí, o que muitas vezes descreve como uma hepatopatia incipiente lá num paciente de 80, 85 anos seria um fígado senil. E é o caso, talvez, dela, né? Não se confirmou em exames posteriores, não teria outra etiologia, um MESH, alguma coisa para se rotizar, né? Só pela hipertensão porta em 1 ano, não sei. E um outro comentário que foi feito na reunião do Dr. Giuseppe é que
Essa paciente tem um fígado até que bem bonitinho na imagem, ela só tem uma hipertrofia compensatória do caudado, e que isso pode acontecer em casos de pacientes que têm uma hipertensão portal já de longa data. Geralmente, pacientes que têm hipertensão portal não cirrótica, isso é observado. Então, foi outro comentário que ele acrescentou. Living and learning. É, Posso fazer uma pergunta também? claro, Rodrigo. Doutora Luz, assim, essa circulação colateral, ela pode diminuir a hipertensão portal dela? Porque vendo assim, né, o índice esplênico de 101, não me parece um bastão, né? Para pensar num hipertenismo secundário, uma hipertensão portal tão importante, né? E apesar dali o Doppler não estar vendo a porta, poderia ser uma compensação, assim, não uma compensação, mas a circulação colateral diminuir a hipertensão portal e talvez por isso eu não tenha um bastão? Pode. Tanta hipertensão portal. Aqui ele faz até uma observação que eventualmente está tendo até shunt, né? Shunt pleno-renal, tudo isso vai aliviando a hipertensão portal, né? Então, eu acho que esses colaterais, essas colaterais, esses eventuais shunts podem justificar ela não ter uma esplenomegalia tão importante. Ela não tem a esplênica também, né? Deve estar entupida também. Exato. Não foi vista também, né? Aqui eu acho que um estudo venoso, né, seria super interessante para a gente ver que caminhos que estão percorrendo aí esse leito venoso dela, porque dá a impressão que é uma trombose completa da veia porta, que tem também trombose esplênica, né? Pelo menos a veia esplênica não foi caracterizada, então ela está se mantendo aí às custas realmente dessas colaterais. Prosseguir, então. Bom, agora em janeiro, essa paciente chegou em consulta com um relato de internação no fim de dezembro, por um quadro de dor abdominal intensa, também em andar superior, em faixa, e precisou procurar atendimento em hospital externo, e acabou recebendo um diagnóstico de pancreatite aguda. Teve uma melhora subsequente, mas na internação externa eles não tiveram uma etiologia muito bem esclarecida. O que ela trouxe para a gente foram alguns exames e uma tomografia, que foi feita no dia 30 de dezembro, que fala de um fígado de dimensões normais, contornos regulares e bordas rombas, parênquima com microcalcificações residuais. Não há dilatação das vias biliares, baço de dimensões aumentadas, medindo 135 milímetros, aumento volumétrico da cabeça do pâncreas, associado à densificação adjacente, podendo corresponder à pancreatite aguda. Mínima quantidade livre na pelve, ausência de linfonodomegalias ou coleções na cavidade, adrenais sem particularidades, alças intestinais com calibre normal, cálculos renais não obstrutivos, que medem até 10 milímetros, e rins tópicos de dimensões preservadas, e sem lesões expansivas pélvicas. Vou mostrar já os exames de imagem para a gente poder continuar a discussão. Os exames que ela fez na internação foram esses do dia 30, observem que ela fez uma amilase de 1032 e mantinha aquelas alterações do hemograma. Bom, o que a gente fez? Optou por uma internação, na tentativa da investigação desse quadro da pancreatite. Associada a isso, a gente queria uma complementação desse quadro hematológico dela. Então, a gente casou a internação nesse intuito. Vocês querem fazer algum comentário sobre? É a paciente do Luiz Gustavo. Minha Semana dúvida. passada. Exatamente.
E que o que eu fui atrás, realmente, o meu paciente também é isso. Ele fez uma pancreatite aguda, e aí depois eu descobri uma trombose. Esse aí a gente está olhando meio retrospectivamente, mas o caminho é mais ou menos o mesmo. Parece que ela fez primeiro a trombose e depois complicou em pancreatite, né? Pelo que eu dei uma lida, geralmente é o contrário. Uma pancreatite aguda poderia complicar numa trombose portal, pela estase, pela resposta inflamatória. Então, é exatamente o caso do meu paciente. O inverso eu não encontrei. Eu não sei você, Luiz, eu procurei, não encontrei Não, nenhuma associação vindo a trombose depois da pancreatite. exato, eu também não. Eu fui revisar as causas de pancreatite aguda, e aí o que ele fala de doença vascular seria mais alguma coisa assim, parte aterotrombótica, algo nesse sentido, mas não de trombose portal especificamente. Não sei se os colegas doutores hemato têm alguma. O colédoco já estava chamando atenção no ultrassom, né? Tinha uma Sim, doutor. ectasia no Wirsung sem fluxo, ele só chamou atenção, mas ele não fez a consideração, né? Exato. O que vem antes, doutora Deise? A pancreatite ou a trombose? Não entendi sua pergunta, Luiz. Não, foi esse comentário que o Luiz Gustavo fez, que o mais comum seria ter uma pancreatite e Isso. complicar com uma trombose. Até já vi uma que trombosou a esplênica. Isso, secundária à inflamação, e não o contrário, né? Porque para ter pancreatite, você precisa ter alguma coisa acontecendo lá, o cálculo que passou, o vírus que passou, não é isso. A trombose não passa nada ali. Então, assim, eu não consigo ver o mecanismo, e não tem notícia dessa evolução. Acho que pode ser só um azar dela mesmo. Eu não sei, vocês que veem muita hipertensão portal, não dá pancreatite. Não. E também a gente não encontra outra maneira de explicar essa pancreatite, né? Porque ela também não tem cálculo. Então, ficou um negócio bem... O cálculo pode ter ido embora, Lúcia, e você não viu? Pode ser isso? A gente sempre pensa nisso, né? Mas ela já tinha imagens anteriores. Que nunca tinha nada. Não tinha nada. Enfim. É que nem duende de jardim. Não tem, mas você não vê, mas tem. A gente fez uma eco na internação, Ana? Não, doutor, não fez. Ela fez uma colange, que foi justamente essa que a gente discutiu com o doutor Giuseppe, mas eu não coloquei aqui porque a gente não tem laudo, ela foi discutida hoje, rediscutida, na verdade. E foi exatamente o que eu e o Luiz comentamos, que ele falou, não acrescentou nada muito além. E a ideia da internação era para fazer uma eco, acabou não fazendo, eu acho. Acabou não fazendo, não sei se por indisponibilidade do CEDIR, não sei, mas ela acabou não fazendo. Bom, a gente chamou a equipe da Hemato para acompanhar com a gente a internação, e eles fizeram a solicitação de um eco transtorácico, né, para avaliar a hipertensão pulmonar, uma paciente que, pelo que a gente viu no eco, não tem sinais de hipertensão portal, tem uma fração de ejeção aí de 68. Posso seguir ou acrescentar? Pode? E aí a gente fez alguns exames, essa paciente biopsiou a medula e dosou o gene BCR-ABL, e aí eu vou deixar com o doutor Rodrigo e a doutora Deise agora, para eles comentarem. Eu posso fazer uma pergunta antes, Ana? Ela tem varizes? Varizes esofágicas? Isso. Não sei te dizer, doutora. Ela não tinha nenhuma endoscopia no nosso sistema. E há uma coisa que a gente tem medo é disso.
né? Você está anticoagulando a pessoa, e você está, na verdade, anticoagulando nesse momento, por conta... Eu vou falar isso antes das mutações, porque, assim, acho que é importante o manejo dela. A anticoagulação dela, eu acho que vale a pena manter, mesmo que já danou-se toda a circulação porta-esplênica, já está tudo entupido, você não vai mexer nisso. O único jeito de mexer nisso é encanamento mesmo, mas você provavelmente não vai fazer isso nessa mulher nessa idade. Mas, enfim, mas é proteger de trombose em outro lugar também, né? O ecocardiograma me dá a ideia da PSAP dela, me dá a ideia de se ela está fazendo TEP crônico, tá vendo? É isso que eu quero olhar quando eu peço o eco, né? Às vezes você não faz clínica e ela chega com falta de ar, só com hipertensão pulmonar já instalada. E aí você vê que ela não tem dom, mas ela tem chance de ter trombose em outro lugar. Então, acho que por isso a anticoagulação vale. E uma coisa que você falou, que eu fiquei, lá atrás eu queria comentar, paciente usando xarelto que faz trombose. Então, assim, é só para lembrar uma coisa, xarelto é uma droga que você tem que tomar todo dia e tomar direito. Então, tem que ser na hora certa, a cada 24 horas, na 25ª hora você está dentro d'água, você está sem anticoagulação, e tem que tomar com alimento, tá? Então, se você não toma com alimento, ele absorve mal. Não deve ser o caso dela, não. Até porque ela, até se ela não tomar sem alimento, protege ela com esse rim que ela tem, né? Mas lembrar disso, orientar o paciente a tomar sempre na mesma hora e com o alimento, com a refeição que ele faz mais regularmente, né? Às vezes a falha do tratamento tem a ver com isso, mas colocando da chance de recanalização, é uma doença muito rara, né? A síndrome mieloproliferativa com trombose. Ela é mais frequente sem a trombose e ela já é rara, então juntar as duas é mais rara ainda. Então a gente não tem muita casuística muito grande, mas no que a gente conhece, que tem publicado, é frequente não recanalizar. É frequente acontecer o que aconteceu com ela a despeito da anticoagulação, né? Tanto que se discute se mantém, se não mantém, se beneficia ou não beneficia. Mas tem até os estudos, a gente olhou, né, Rodrigo, que é interessante que você tem mais sangramento em quem não anticoagulou do que quem anticoagula, né, o que parece um paradoxo, um paradoxo. Mas tem duas explicações. Uma é o que o Múcio escreveu no artigo, que é porque você, anticoagulando, você impede que faça varizes, impede o sangramento. A outra coisa que sou eu que estou falando é que você também não vai anticoagular um cara que já tem um risco de sangramento maior, quer dizer, aquele cara que já sangrou, que tem varizes que você não trata, ou coisa assim, você não vai dar anticoagulante para ele, né? Então, ele vai sangrar menos mesmo. Então, essas duas explicações eu acho que é possíveis para explicar esse fato. Mas, desculpa, era essa... Mas, desde aqui, eu acho que você deixa uma outra mensagem importante, né? Uma é essa do controle da dose, a questão da função renal, a questão da idade, e o outro, assim, a outra bronca que você deixa é que a gente anticoagulou uma paciente com hipertensão portal e que a gente não sabe se ela tem varizes e não observou isso antes e a gente deveria ter feito. Isso. Precisa fazer ligadura se tiver, e ela tem chance de ter, né? Exato. Então, são duas observações aí bem importantes para
condução de casos desse tipo, né? Acho legal a gente ficar com isso na cabeça. E quanto às mutações, você quer falar, Rodrigo? Não, doutora Deise, pode. Você deixa? Eu Ele deixou. A gente brinca assim, eu e o Rodrigo. Mas, então, essa mutação aí que ela está fazendo é que a gente faz, que é de uma outra, é de um grupo de mieloproliferativa que é a LMC, né? E que não é o que ela tem. Assim, o hemograma já mostra que não, o JAK2 é mais importante. Tem o JAK2, tem a calmodulina, tem outras mutações, e até podia não ter, tá? Se ela não tivesse JAK2, eu ia continuar do meu tamanho com essa moça, com esse quadro que ela tem. Ela tem uma doença mieloproliferativa mesmo. Esse baço, talvez, se ela não tivesse a doença, talvez ele fosse menor, porque trombosou a esplênica, e ela não tem nem como crescer o baço. Porque o baço, ele cresce ou porque se encheu de sangue, numa hipertensão portal, mas com o entupimento da esplênica não tem como muito, ou é proliferativo, que é o caso dessa mulher. Esse baço deve ser, se for lá, funcionar, que nem a gente fazia com o Dr. Kerbal e Lúcia e Edu, a gente fazia isso, eu ficava quase louca. Ele fazia punção de baço. E depois ele desistiu, mas ele fazia. Mas quer dizer, se a gente fosse olhar o baço dela, deve ter célula lá dentro, e não sangue. Deve ter proliferação mesmo, deve ter metaplasia mieloide mesmo. Aí, eu não sei se dá para falar isso, assim, já pode falar. Eu estou com um paciente que eu vi, aliás, hoje. Ele fez uma trombose de porta, só que é um menino de 40 anos. Fez um quadro agudo, seguramente, ele estava andando de bicicleta, seguramente ele não ia conseguir amarrar o sapato quando ele fez o quadro. E ele, sem nenhuma característica hematológica, nada, ele tem hemograma normal, ele não é doente, ele está super rígido, anda de bicicleta, enfim, e a gente pede JAK2 porque precisa pedir, e veio. E um JAK2 positivo, que eu fico olhando para aquele JAK2 lá. Agora, você pode fazer quantitativo, né? Existe, o Fleury faz isso, e ele é detectado no limite da detecção, mas ele tem lá, e o que você faz com ele? Não faço nada, ele está tomando só xarelto, e eu fico olhando para ele. O baço dele cresceu, mas cresceu porque ele está com transformação cavernomatosa e tratou rapidinho, tá? Ele não demorou para instituir o tratamento, e ainda assim ele evoluiu, ele tem hoje o ultrassom dele, ele tem um índice esplênico de 80, não é tão ruim assim, mas vem se mantendo 80, não tem varizes, e eu vou tocando xarelto e só, né? Não faço nada com ele. Então, assim, só para dizer, você tem o JAK2 numa mulher com um quadro full de mieloproliferativa, como é o caso dessa mulher, e o menino que não tem nada, talvez quando ele tiver 79 anos, ele vai ter, né? É uma doença crônica, lenta, que vai indo, né? Então, a mutação, ela, é engraçado, mesmo que ela não tivesse, ela tem a doença, e esse menino tem a mutação, mas não tem a doença, então não trato nada nele, eu só anticoagulo. Está sem som, Ana Laura. Obrigada, doutor. Aqui é só o resultado da biópsia de medula. A gente vê que é um quadro compatível com neoplasia mieloproliferativa associada à mutação da JAK2. Posso ir para a imunistoquímica, doutor
doutor Rodrigo, doutora Deise, ou... Pode? Eu nem sei para que serve, mas pronto. E aqui, a imunistoquímica, que também confirma. Não é isso que vai me tirar, você percebe? Uma moça de 79 anos, com 60% de celularidade, está errado, né? A medula dela está errado já. Bom, então, a gente fechou um diagnóstico de polissemia vera, de alto risco, uma paciente que tem trombose prévia, já numa idade acima de 65 anos. Ela tem a presença da mutação da JAK2. Ah, você achou, né? Achei. Foi feito externo, achei depois nos prontuários. E de conduta foi iniciada hidroxiureia, 500 mg dia, e indicada a sangria terapêutica com uma meta de hematócrito menor do que 45%. É isso aí. E aí, Deise, prognóstico? Bom, Então, ela vai morrer com isso, mas provavelmente não disso. perfeito. Que uma hora a gente morre mesmo, né? Mas eu acho que ela vai morrer com a doença, mas não dá doença. E você vê, olha, tem 66% dos alelos. Esse menino que eu estava te contando tem menos de 9%. Que coisa, né? Enfim, só para contar isso. E é interessante, né, doutora Deise, também que essa frequência alélica, num paciente que tem uma doença lá, um diagnóstico há 20 anos, a doença vai progredindo, a frequência alélica, ela vai aumentando. Então, alguns usam até como, na verdade, é mais curiosidade, mas vai vendo que a frequência alélica está aumentando e o quadro clínico piorando, né? Porque, enfim, a história natural, ou uma P vera fibrosa, ou transforma em leucemia, ou um evento trombótico, né, professor? É o jeito de morrer, né? Mas ela já está meio passada, né? Eu acho que ela está passada, Rodrigo. Ela está passadinha. E eu acho que ela é capaz dela morrer de outra coisa. Deise, tem a Dabigatrana. dabigatrana, Isso. que É aparentemente pior ainda. tem antídoto. É isso? Então, o Andexanet também serve para o xarelto. Você tem também. É que nem também duende de jardim, nem todo lugar tem, né? Tem jardim que tem jardim que não tem. Não é uma droga. E na vida real, Edu, não é uma droga que você... essa mulher era uma candidata a ter, porque ela está provavelmente hoje com acúmulo dessa riva da circulação, por causa da dose acima, né, uma dose alta. Ela provavelmente tem acúmulo da droga. Você poderia até fazer um anti-10 voltado para a rivaroxabana para saber isso, mas é bobagem, acho que não é gastar dinheiro à toa. Você pode só diminuir a dose dela. Ela não tem sangramento, então em alguns dias ela deve resolver isso. A dabigatrana foi a primeira a ter antídoto, por isso que ela era usada para isso. Mas nessa mulher, ela é a menos indicada porque é a que mais tem excreção renal. Tá? É a que mais acumula. Eu quase nunca uso dabigatrana. É neurologista que gosta. Porque, como tem antídoto, se o cara faz um AVC, e a complicação de quem toma anticoagulante por FA, por exemplo, é o AVC, né? Vai que o cara esquece o remédio, ele faz o AVC, você tem que trombolizar, então aí você tem que usar o antídoto. Então, essa logística que faz eu usar, mas nesse caso, não. Não sei o que você acha, Rodrigo, Não, perfeito, um caso lindo, né? Bem bacana. Desafiador. A conduta, principalmente. E essa hidroxiureia... Redução, não faz citorredução, né? Qual hidroxiureia? Essa hidroxiureia é para baixar um pouco essa plaqueta, e esse branco que já chegou a 29 mil, e talvez você nem precise manter muito tempo, não.
tomar cuidado, né? Para não cair. Apesar que ela tá velhinha também, né? Para a hidroxiureia ser a causa da leucemia dela no futuro, Eu entendi. não se preocupar muito. Eu acho que você vai usar para dar uma segurada nela, mas não necessariamente usar sempre. E faz leucopenia também. Tomar cuidado. O comentário aqui meio jocoso, mas é porque, na verdade, os pacientes jovens, né, professora, que a gente vai indicar hidroxiureia, por isso essa questão, faço citorredução, não faço, né, o que eu estou evitando com isso, porque o risco da hidroxiureia ser a própria causa de uma leucemia no futuro. Então, um paciente de 40 anos e ela de 80, talvez isso não faça uma diferença agora. Se bem que depois que os falcêmicos usam hidroxiureia todo dia no café da manhã, eu comecei a ter menos medo dessa droga. Sim, mas eles também morrem. Não dá tempo. Não dá tempo de transformar. Não dá tempo de ação. Ai, a gente está muito tétrico. Credo. Bom, gente, vamos aproveitar, doutor Rodrigo e doutora Deise. Tem mais coisa para apresentar na hora? Não, só isso. Então, vamos aproveitar para perguntar. De antemão, agradecer a presença dos dois na nossa reunião. A gente vira e mexe agora, parece que nós ficamos um ambulatório de doenças raras, né, doutor Gama? Doutor Gama quer levar eles para um ambulatório específico, mas eu acho que isso não tem jeito, né? Todo mundo tem doença rara ultimamente. Não sei se a gente está aumentando o nosso poderio diagnóstico, mas está difícil ultimamente. Nosso começo de ano, nós já vimos 2 anemias falciformes, tomando hidroxiureia e procurando a gente por alteração de enzima hepática. Bom, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Aproveitar o doutor Gama também, que está voltando da sua recuperação, da sua convalescência. E Gama, aqui só uma pergunta até para você. Sim. Porque a gente, em alguns momentos, discutiu esse caso e viu que ela tinha uma hipertensão portal não cirrótica. Sim. Toda vez que a gente vê essa hipertensão portal não cirrótica, a gente fica com vontade de fazer aquele diagnóstico de doença vascular ortosinusoidal. E que uma doença mieloproliferativa poderia até ser a causa. Mas quando tem trombose de porta, a gente não pode rotular dessa forma, é isso? Exato. Embora as síndromes mieloproliferativas entrem lá naquele escopo da investigação da doença vascular porto-sinusoidal, né, ela tem uma hipertensão portal agora como consequência da história natural da doença. Né? Então, esse conceito da doença vascular porto-sinusoidal, ela se perde, né, provavelmente, né? Porque ela tem muita hipertensão portal ali, mas porque ela tem uma doença trombótica. Né? Por outro lado, a gente também tem que lembrar que, né, a frequência de trombose esplâncnica nesses pacientes com doença vascular porto-sinusoidal, ela é maior do que outras causas de hipertensão portal, né? Então, a gente valeria a pena lembrar que uma elastografia hepática, enfim, outros parâmetros ali para a gente dissociar quem é quem aí nessa história, né? Mas acho que, a princípio, o fato dela ter a trombose exuberante que ela tem aí, com cavernoma aí já clássico, isso é uma consequência da doença mieloproliferativa e ela tem uma doença só e não a doença vascular porto-sinusoidal, né? Sim. Posso fazer a pergunta? Eu nunca consigo entender essa doença da hipertensão portal sem cirrose, que é a porto-sinusoidal, é isso? O que é isso? É pergunta bem de ignorante, mas... A doença vascular porto-sinusoidal hoje, né, é uma doença
digamos, ela é recente, né? Essa denominação doença vascular porto-sinusoidal é recente, era antigamente hipertensão portal não cirrótica, né? E é uma doença da vasculatura portal, né? Então, sem que haja primariamente, né, acometimento do fígado, do hepatócito, né? Ela é primariamente de ramos portais. Quando eles descobriram que a doença era primariamente do sistema porta, né, das veias portas, das vênulas ali portais, né, o conceito mudou, né, e passou a ser caracterizado como doença vascular porto-sinusoidal. Histologicamente, ela tem, né, aspectos que são muito característicos, né, venopatia portal obliterativa, fibrose septal incompleta, hiperplasia nodular regenerativa. Esses aspectos, principalmente a venopatia portal obliterativa, é a assinatura histológica desta condição, né? Num fígado que não tem, obviamente, características de cirrose hepática, né? A gente tem uma série de possibilidades diagnósticas aí a serem buscadas como fator etiológico dessa condição. Entre elas, entra aqui as doenças mieloproliferativas, doenças outras, né? Hoje, um tempo atrás, a gente discutiu um caso de uma paciente com doença celíaca e que tinha, né, doença vascular porto-sinusoidal, e a etiologia era doença celíaca. Medicamentos, né, podem ser... Tem a ver com o BC? O BC pode ser uma coisa? Sim, as vasculites sistêmicas podem fazer, BC é uma delas, né? Então, quando a gente olha o espectro assim, de busca de etiologia dessa condição, a gente coloca esses pacientes no grupo das doenças hematológicas, das doenças reumatológicas, de medicamentos, né? E busca aí uma série de possíveis etiologias, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Nós estamos vendo uma hipertensão portal num paciente não cirrótico, uma elastografia hepática que é de um fígado não cirrótico, né, geralmente abaixo de 7 kPa, numa biópsia hepática que é mandatória para a conclusão diagnóstica, né, com esses achados característicos, e essa condição, ela tem em 40% das vezes, ela tem essa complicação da evolução que é a trombose, né, a trombose portal. Talvez o mais difícil disso tudo, doutora Deise, é que a gente só pensa no diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal a hora que já tem hipertensão portal, né? Como é uma doença não tão antiga e é um desafio ainda, a gente tem que pensar nesse diagnóstico antes da cirrose hepática. Naquele paciente com alterações crônicas de enzimas, enfim, a biópsia hepática se torna imperativa quando os diagnósticos demais não são fechados, e aí vem ali aquele diagnóstico mais cedo, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu enrolei muito, porque ainda estou um pouco confuso, mas eu acho que é isso, né, doutora? Está confuso, até parece. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas está errado, onde que essa mulher vai... Era uma paciente nossa, não sei se você lembra, Rodrigo. Eu falava, mas essa mulher não leu o livro, né, que não estava escrito no livro, eu é que não sabia. E na verdade, Deise, se você for pensar, hipertensão portal não cirrótica, a mais comum que a gente tem no mundo, aqui no Brasil, é a esquistossomose. Mas a fibrose sinusoidal vai poder dar isso. Mas aí tem a história da lagoa, do ovo, que entrava. Agora, essa mulher que não tinha um ovo, não tinha lagoa, não tinha um negócio, como é que essa mulher entope? Eu ficava assim. Esse mecanismo aí que o Gama está muito comprometido e confuso, explicou para você. Muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês pela presença, obrigado a presença de todos, da Eunice que organiza, a doutora Maria Lúcia. Quer encerrar a reunião, chefa? Olha, eu queria encerrar a reunião, claro, agradecendo a presença super gentil aqui da Deise, que até tinha outros compromissos, do Rodrigo, mas eu queria fazer uma homenagem especial aqui à nossa residente, Ana Laura. Nós vamos ficar com muita saudade, porque você foi brilhante durante esses anos, uma querida,
e acho que você vai ser uma profissional assim incrível, porque você tem todas as características para isso. Então, parabéns, viu, Ana Laura? Você é 10. Obrigada, doutora, eu não esperava por essa. Eu que tenho que agradecer vocês, tudo que eu sou hoje, profissionalmente falando, e até como pessoa, graças a vocês. Cada um de vocês tem um pedacinho muito especial no meu coração, com certeza. Então, é isso, gente. Parabéns, dona Laura. Obrigada, doutor. Então, boa noite, gente. Vamos jantar? Boa noite. Obrigado, Deise. Obrigado.